E aí, pessoal, tô sabendo que vocês estavam tudo ansiosos pela próxima aula de música. Então aqui estamos nós. Vamos alegrar essa semana, o restinho da semana, final da semana já, né? Com a aula de música. Uma breve recapitulação do que nós trabalhamos na aula passada. Nós vimos que a música é formada por elementos que agrupam em si vários aspectos musicais. Então a gente tem o ritmo, a gente tem a melodia e tem a harmonia. Nós trabalhamos alguns aspectos de alguns desses elementos. Eu queria só chamar a atenção de vocês inicialmente para a questão do timbre. Timbre. A qualidade sonora, a questão da melodia, ela se constrói a partir da diferença apresentada pelos vários instrumentos. Por exemplo, eu tenho aqui uma flauta. Ok, tem essa flauta e eu vou tocar nela a nota Dó, que está. A nota Dó também pode ser tocada no ukulele. Observe. É Dó? Sim, é Dó. Mas se você observar direitinho, o Dó do ukulele, e eu vou colocar agora na altura certa aqui da flauta, ambas as notas tocadas são o Dó. Mas você observa uma diferença na característica do Dó do ukulele para a flauta. Então muitas vezes você escuta um som e diz, ah, isso aqui é um clarinete, né? Ou, ah, estou escutando o som de um sax. A nota pode ser a mesma, mas o timbre, a qualidade sonora, ela se diferencia de um instrumento para outro. Eu vou fazer uma comparação bem piegas. Todo mundo tem olho, né? Então o olho é uma coisa só. Mas alguns têm os olhos verdes, outros castanhos, outro preto. Mas não deixa de ser olho, é olho de todo jeito. A mesma coisa com relação às notas. O que eu toquei agora é Dó. É Dó na flauta, é Dó no ukulele. Mas cada um tem suas características próprias. Então isso é o timbre, né? O timbre é o que caracteriza o som de cada instrumento musical. Eu acho que isso aí fica claro. Se vocês tiverem observado direitinho, eu peguei a flauta e eu toquei inicialmente um Dó. E aí ele não condizia com o Dó que eu toquei no ukulele. Por quê? Porque a altura era diferente. E aí eu voltei, toquei a flauta no Dó que correspondia ao Dó que eu toquei no ukulele. Isso chama-se altura, a altura da nota. Então, eu toquei o Dó agudo e toquei o Dó grave. Ambos são a nota Dó, mas cada um com uma altura diferente. Agora eu não estou falando mais de timbre, agora eu estou falando da altura da nota. Então, quando eu falo em altura, eu estou me referindo ao som grave, ao som médio e ao som agudo. Aqui eu usei o som médio e o som agudo que a flauta me propicia, me possibilita. Então, diante disso, a gente vai ter aqui, olha, é como se fosse uma ramificação, né, da melodia, desses elementos musicais que a gente viu, ritmo, harmonia e melodia. Então a gente vai ter o timbre, que é a característica do som produzido por determinados instrumentos. O Dó, repito, do ukulele,
é o mesmo dó que eu dei na flauta, mas a característica sonora, a peculiaridade, a particularidade de cada um, eu dou o nome de timbre. Eu sou capaz de identificar qual é o instrumento que está tocando aquela nota pela qualidade sonora, pela característica sonora que ele tem. Então, o timbre. E quando eu falo em altura, eu estou falando de notas graves, notas agudas. Então, o grave, a representação, e aqui é o agudo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou iniciar no dó, fazer a escala de dó. Escala natural de dó maior, né? A escala maior de dó. O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó uma oitava acima. Bem, aqui eu tenho então, eu estou fazendo uma escala chamada ascendente. Eu estou indo do grave para o agudo. Isso é a altura da nota. Quando eu saio do grave para o agudo, eu venho do agudo para o grave. Agora eu vou executar isso aqui para vocês entenderem. O que é grave, o que é agudo. Agora eu vou fazer a escala, seguindo a altura das notas, que é a escala de dó. Observe, eu fui do grave para o agudo. Então, isso é a altura das notas. Agora eu vou do agudo para o grave. Então, observe. Ok? Agora eu apresentei dois elementos, duas partes de elementos da música. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é timbre, o que é altura. Nós hoje vamos aprender como formular uma escala maior. Para eu poder formular uma escala maior, eu preciso de conhecimento de duas coisas principais: acidentes musicais e escala cromática. Então isso vai ser bem rapidinho. Vocês vão poder ficar voltando a videoaula até vocês compreenderem direito o que seria escala cromática e a função dos acidentes musicais para a sua formulação. Vamos ver aqui primeiro. Inicialmente é importante a gente ter clareza que não existem só 7 notas musicais. Não existe só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí dó, ré, vai repetindo. Não existem só 7 notas musicais. Existem os chamados semitons, que estão entre uma nota e outra. Tom é a maior distância entre uma nota e outra, seguindo a ordem da escala. Então eu tenho um tom, seguindo a ordem da escala, qual é a ordem? Depois de dó, quem vem? Ré. Depois de ré, mi. Depois de mi, fá. Então, tom é a maior distância entre uma nota e outra quando eu estou seguindo as notas da escala. Essa ordem, né? Toda regradinha, dó, ré, mi, assim por diante. Então, tom é a maior distância. A menor distância entre uma nota e outra seria o semitom. Então, o semitom é a menor distância entre uma nota e outra. Abaixo de semitom, aliás, acima de semitom, a gente teria mas aí já não é considerada necessariamente, como se fosse um distúrbio na música, uma desafinação. Então a gente vai ficar com tom e com semitom. O resto eu não vou explicar não. Então aqui o semitom é a menor distância
nota e outra. Tom é a maior distância entre uma nota e outra quando eu sigo a ordem da escala, porque eu posso ter dois tons de uma nota para outra. Mas aí eu não estou seguindo a ordem da escala necessariamente. Por exemplo, se eu for de Dó para Mi, eu tenho dois tons. Mas aí eu pulei o Ré. Agora, é por isso que eu estou frisando sempre. Seguindo a ordem da escala, a maior distância entre uma nota e outra é o tom. Um tom. Feito isso, existem alguns elementos musicais que são muito importantes para eu poder encontrar esses semitons e me possibilitar usar outras notas para além das 7 notas naturais que a gente já conhece. Então, quais são esses elementos? O sustenido, o bemol, sustenido e o bemol. Os outros, existem outros acidentes musicais, porque o sustenido e o bemol, eles são chamados de acidentes musicais. Existem outros, mas para a aula de hoje, nós vamos ficar somente com o sustenido e o bemol. Qual a função? Primeiro, deixa eu especificar aqui que eles são acidentes musicais. Tá? Acidentes musicais. Sustenido. E olhe como é que se escreve para não escrever errado. Sustenido. E aqui a gente vai ter o bemol. O que é que eles são? Acidentes musicais. Eles são chamados de acidentes musicais porque eles modificam a sonoridade, eles modificam a nota. Tá? Então aqui a gente vai ter o sustenido, eleva a nota em um semitom, e aqui o bemol abaixa a nota em um semitom. Essa é a função do sustenido e a função do bemol. O sustenido eleva a nota em um semitom ou meio tom, que também pode ser chamado assim, e o bemol abaixa a nota em um semitom. Bem, dito isso, a gente vai para a escala cromática, que é a escala formada por semitons. Só por semitons, meio e meio tom. Eu vou fazer aqui uma escadinha. Ok. E eu vou colocar aqui as notas naturais, as que a gente conhece. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e a repetição do Dó. Isso é chamada uma oitava, porque são 7 notas naturais e aí eu repito a primeira. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa oitava é a repetição da primeira e aí vai começar tudo de novo. Observe que eu pulei alguns degraus na escadinha para que a gente possa encontrar os semitons que formam a escala cromática. Mas afinal de contas, o que é a escala cromática? Escala cromática é a escala formada por semitons. Isso aí eu já defini para vocês. Aqui a gente tem a escala cromática, que eu vou fazer agora, ascendente. Ou seja, está indo do grave para o agudo. E eu vou ter também a escala cromática descendente. Eu venho do agudo para o grave. Tendo sempre em mente o que eu falei sobre os acidentes musicais, se o sustenido eleva a nota em um semitom, quando eu subir, elevar a escala, eu vou usar o sustenido. E quando eu descer, eu vou usar o bemol, porque o bemol baixa o tom da nota, ou seja, em um semitom. Então vamos lá. Vamos fazer o comparativo. O tom é uma maçã inteira. Semitom seria a metade dessa maçã. Tá? Então, aqui do Dó para o Ré, eu tenho um tom.
A maior distância entre uma nota e outra seguindo a ordem da escala. Se eu tenho um tom, eu posso dividi-la. E aí eu vou encontrar o Dó sustenido. Ré, para Mi, um tom. Então eu posso encontrar outra notinha aqui no meio delas duas, que é o Ré sustenido. Do Mi para o Fá, eu já tenho um semitom. Naturalmente, já tenho um semitom de Mi para Fá. Não tenho um tom, eu tenho um semitom, então não mexo aqui. Do Fá para o Sol, eu tenho um tom. Então, no meio eu vou encontrar o Fá sustenido. Sol para Lá, há a possibilidade do Sol sustenido. Lá para Si, Lá sustenido. Do Si para o Dó, eu já tenho um semitom. Então, aqui eu não mexo mais. Ok. Escala cromática ascendente. Agora vamos fazer a escala cromática descendente. Observe. Agora a primeira nota, ela não será esse Dó, porque eu não estou vindo do grave para o agudo. A primeira nota é o Dó agudo. E aí eu vou descer agora a escada. Usando o quê? O bemol, porque é o bemol que baixa a nota em um semitom. O sustenido ele eleva, então quando eu vou do grave para o agudo, eu uso o sustenido. Mas quando eu venho do agudo para o grave, eu uso o bemol, porque essa é a função do bemol, abaixar a nota em um semitom. Então vamos lá. Onde a nota é natural, ela vai permanecer no degrau de baixo natural. Então o Dó e o Si. Outra coisa, observe, quando eu subi os degraus, a nota que veio antes deu nome à seguinte: Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. Quando eu desço a escala cromática, quem dá nome à nota seguinte também é a que veio antes. Então aqui no caso o Si veio antes. Dó, Si, Si bemol, Lá, porque é natural, continua natural, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, natural, Mi, aquela questão de já ter um semitom, aí o Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó, ok? Cada um deles é como se ocupasse o mesmo espaço. Por exemplo, pegando aqui a flauta. Essa nota aqui que eu vou fazer agora para vocês é um Dó sustenido. Que é um Lá, né? Mas se eu tirar o dedo de trás, vai ser um Dó sustenido na flauta. Ok. Dó sustenido. Ou Ré bemol. Porque ele está no mesmo lugar, na escada, ou seja, ocupa o mesmo lugar no instrumento também. Então, Dó sustenido também recebe o nome de Ré bemol. É a mesma coisa? Parece ser, mas é necessário que existam as duas nomenclaturas. Eu não posso dizer que aqui... então eu não preciso usar o Ré bemol, vou esquecer disso, não tem importância, Ré bemol é uma coisa que Dó sustenido, não é. Quando a gente vai começar a trabalhar a questão das escalas maiores, vocês vão ter clareza de que mesmo ocupando o mesmo espaço no instrumento, mesmo que seja feita a mesma posição, realizado da mesma forma, é necessário que hajam as duas nomenclaturas para essa nota ou para um acorde, dependendo do que você está trabalhando, se é com violão, com acompanhamento, se é com flauta, com violino, com a nota. Então, Dó sustenido se faz assim na flauta. Ré bemol também, do mesmo jeito. Mas é importante que tenhamos as duas nomenclaturas. Depois a gente entende isso. Agora, onde é natural, permanece natural, como eu falei para vocês. Lá sustenido, o similar é Si bemol. Sol sustenido, Lá bemol. Fá sustenido, Sol bemol. Ou Mi bemol é o Ré sustenido. Então, se eu colocar Dó sustenido
Dê a nota que com bemol teria o mesmo som. Você me daria o Ré bemol. Tem o mesmo som. Me dê a nota que com sustenido corresponde ao Sol bemol. Fá sustenido. Por quê? Porque ocupam tem o mesmo som. Se você estuda um violão ou qualquer tipo de instrumento, ele vai ser feito, o Dó sustenido vai ser feito da mesma forma que eu faço o Ré bemol. Mas é importante que cada um tenha o seu nome. Bom, feito isso aqui, eu vou dar a vocês uma regrinha como se formar uma escala maior. Existem os modos da escala. A escala ela pode ser maior e ela pode ser menor. A escala menor ela pode ser relativa ou harmônica. Existem vários tipos de escalas. Mas o que a gente vai trabalhar aqui é a escala maior e a escala menor, melódica e harmônica. Inicialmente a gente estuda a escala maior, ok? Só para a gente encerrar essa aula. Eu vou dar a vocês a regrinha para que a gente possa formular uma escala maior. E na próxima aula a gente vai trabalhar com essa formulação. Hoje a regra, próxima aula, formulação. Vamos lá. A regra para se encontrar uma escala maior é a seguinte. Eu tenho que ter 2 tons mais um semitom ou meio tom mais 3 tons mais um semitom. Qual é a escala? A única escala que eu não vou precisar usar sustenido e bemol para poder formulá-la de acordo com essa regrinha. É a escala de Dó. Todas as demais escalas maiores que a gente for formular, elas vão precisar de acidentes musicais. Então eu vou mostrar aqui para vocês a escala de Dó, que vai seguir essa regra. Dó, eu vou de Dó a Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Primeiro eu quero 2 tons. Se vocês estiverem lembrados, de Dó para Ré, eu tenho aqui no meio um Dó sustenido. Se eu tenho como fazer o meio é porque eu tenho um tom, então tá correto. Um tom já foi. Eu preciso de 2. De Ré para Mi, eu também tenho aqui, eu tenho um tom de Ré para Mi. Então no meio eu poderia ter uma outra nota, que era o Ré sustenido. Então eu tenho um tom, já que eu tenho a possibilidade de ter uma outra nota no meio. 2 tons já foram. Agora eu preciso de um semitom. Lembra que lá na escadinha cromática que eu fiz, o Mi já pula direto para o Fá? E eu disse várias vezes, do Mi para o Fá eu já tenho um semitom. Eu não coloquei Mi sustenido. Não é que não exista, é porque eu não coloquei, porque de Mi para Fá só tem um semitom. Então eu vou fazer uma linha reta para diferenciar do tom, o semitom do tom. Aqui já está na regra normal. 2 tons eu já encontrei, um mais um semitom, já encontrei também, tá beleza? Agora eu quero 3 tons. De Fá para Sol, eu tenho aqui sim o Fá sustenido. Eu estou usando o sustenido porque eu estou subindo. Então eu tenho o Fá sustenido. Então eu tenho um tom. De Sol para Lá, eu posso ter um Sol sustenido aqui. Então eu tenho um tom também. De Sol para Lá eu tenho um tom. De Lá para Si, beleza, também eu tenho um tom. Eu teria um Lá sustenido aqui no meio. Então eu já tenho 1, 2, 3 tons que a regra pede. Para encerrar eu tenho que ter um semitom. E lá em cima na escadinha, quando eu fiz, eu disse a vocês, olha, de Si para Dó, nós temos um semitom. Então está correto. Essa é a chamada escala perfeita.
A escala maior perfeita é a escala de Dó, porque não é necessário para sua formulação a utilização de nenhum acidente musical. Ok? Vamos lá, galerinha. É só estudar, prestar atenção. Música é uma arte perfeita e fascinante. Valeu!